Se tu está numa jornada de autoconhecimento, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar 3 erros que eu cometi no meu processo de autoconhecimento e que me fez ter muito sofrimento. E que se eu soubesse disso, eu teria evitado muita dor e teria passado por esse processo de uma forma muito mais leve. Fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te contar as lições que pode transformar a forma de como você se conhecer verdadeiramente. 3 erros que eu cometi no processo de autoconhecimento. Primeiro, buscar respostas fora de mim. Gente, quando eu entendi que tudo era sobre mim, que a realidade aqui é um reflexo do meu interior. Se eu soubesse disso, eu teria evitado muita confusão. É comum a gente procurar livros, né? Fazer muitos cursos, procurar até guru, que eu seguia um homem que é Sadhguru, e ele falava muito sobre esse eu interno, né? Esse que é o que a gente busca, né, no processo de autoconhecimento. Então, a gente vê vídeos sobre autoconhecimento, a gente vê muita gente falando de várias formas. Isso até pode te ajudar, mas confiar apenas no exterior, nos vídeos, nas pessoas, pode fazer você ter uma introspecção muito profunda. Você traz confusão, né? E você acaba afastando você do processo natural. Porque, igual eu falei, é sobre você. Então, outra pessoa, ela vai te dizer o caminho, mas é você que vai percorrer. Então, quando eu busco dentro de mim, quando eu já começo a fazer exercícios internos, né, de autoconhecimento, a escutativa, né, que quando a gente começa a falar e perceber o que a gente fala, a ver o que a gente acredita quando a gente fala para as pessoas, o que eu penso, como eu me sinto, esse é o melhor lugar para onde você vai. Não é fora, é com você. Então, esse é um erro que eu cometi. Eu procurava muitos vídeos, eu fiz muitos cursos, eu entrei na profissão de terapeuta porque eu achava que pela terapia era mais fácil. Só que não é assim. É mais um sentido, sabe? É sutil. A voz interior, a voz verdadeira da gente, né, que o autoconhecimento é encontrar com a tua verdade interior, é se conhecer internamente. Então, quando você começa a praticar a escuta, você começa a se ouvir ativamente, consciente do que eu estou falando, eu começo a perceber que eu tenho padrões. E a partir da fala, eu começo a perceber que eu tenho padrões também nos pensamentos. Então, quando eu começo a perceber os pensamentos, eu começo a perceber os sentimentos. E aí você vai se conhecendo, você vai entendendo de onde vem todas as coisas. E eu busquei muitas vezes coisa fora, muitas vezes, achando que era conhecimento que me faltava. Mas não era conhecimento, era autoconhecimento. Então, um dos erros foi buscar respostas fora de mim, que está tudo comigo. A realidade é um espelho meu. A realidade não mente. Se você está passando por um sofrimento, pela confusão, você está internamente refletindo isso aqui fora.
Então, quando eu entendi isso, segundo erro que eu cometi é querer resultados rápidos. Às vezes a gente busca esse autoconhecimento, como foi a minha trajetória de buscar autoconhecimento, porque eu queria ser bem financeiramente, né? Queria me sentir realizada, queria me sentir rica, queria poder ter liberdade financeira, liberdade geográfica. Então, eu busquei o autoconhecimento no início para ganhar dinheiro. Eu entendi o quê? Eu tenho crenças limitantes sobre o dinheiro. E aí eu vi um monte de gente falando, tu tem que buscar autoconhecimento. Então eu vou buscar autoconhecimento. Quando eu me conhecer, eu vou ganhar dinheiro. Não é assim que funciona, infelizmente. E a gente espera, quando a gente está com a expectativa, espera se transformar rapidamente. E isso pode gerar muita frustração. E a frustração te leva lá de volta para o início lá da trajetória. Você já estava aqui. E aí a frustração volta a você, né? Porque dá tristeza, dá sentimentos ruins, dá a sensação de que eu não estou fazendo nada. E o autoconhecimento é um processo contínuo, ele não para. E muitas vezes, gente, é tão doloroso, porque é difícil você se olhar por dentro, né? É difícil você olhar os seus fantasmas, os seus monstros, coisas que estão aí há muito tempo e você fez como se colocasse um tapete por cima. Eu sempre cito isso nos meus atendimentos, que o processo de autoconhecimento é você tem uma ferida e você vai tampando com panos, você vai tampando a ferida. Vai chegar um momento que você vai ter que tirar esses panos para você poder limpar, para você tratar, curar essa ferida. Mas esse movimento de tirar os panos é doloroso. É doloroso. Só que depois vem a recompensa. Então, o autoconhecimento, né, é um processo. É um processo. E aceitar que leva tempo é essencial para você não desistir cedo demais. Quanto menos resistência você tem, mais rápido você muda. Quanto menos resistência você tem, mais rápido você muda. Ou seja, quando eu estou maleável, eu vou me deixando guiar por essa inteligência infinita que tem dentro de mim, eu vou aceitando o meu processo. Eu vou dizendo, tem uma coisa aqui, ok, eu trato ela, tem outra feridinha aqui, tiro, dói, trato, vou para outra, trato, vou para outra, e é assim, é contínuo. E mais é muito bom. É assim, quando chega em um momento, né, que você se sente já bem, você já consegue entender como tudo funciona, fica leve, né? Fica divertido. É como se fosse aquele filme, Truques da Mente, você começa a entender que são truques. E aí eu começo a moldar, a entender que são truques. E aí eu consigo mudar muito mais rápido. Terceiro erro que eu cometi foi ignorar os meus sentimentos desconfortáveis. Nossa, gente, isso aqui era assim. Muitas vezes a gente evita olhar para partes de nós, né, que causa vergonha, que causou dor. No entanto, enfrentar isso, dizer assim, ó, tem uma dor e dói muito. E eu sou indignada. Eu odeio isso. Isso me causa um ódio. Você assumir para você é crucial. Porque é como se você estivesse lutando, quando você não assume isso, você está lutando com o inimigo invisível. É só você ignora os teus sentimentos. Esquece isso daqui. Eu não quero ver isso. Isso é doloroso demais. Deixa aqui de lado. Que quando um dia, quem sabe, nunca, sei lá, eu não quero ver isso. Só que aí fica criando lá,
é o pano que você põe por cima da ferida. Então, você entender que eu tenho esse sentimento é horrível. Eu quero citar um exemplo para vocês aqui. A inveja. Muita gente diz que a inveja é horrível. Então, perceba quanto você está disposto a largar a mão da inveja. É quando você assume esses sentimentos desconfortáveis. Porque a inveja nada mais é de que você se sente incapaz de conseguir o que a pessoa conseguiu. E aí você tem raiva da pessoa, porque ela conseguiu, porque você vê capacidade nela. Você queria o que ela tem, só que você não se sente capaz. Mas o quanto quando eu entendo, ok, eu tenho isso, eu sou invejosa, porque eu quero aquilo ali também. E eu assumo isso, vai me dar força, vai me dar poder. E por que eu me sinto assim? Por que mais profundo, por que eu acho que eu não sou capaz de conseguir uma coisa igual àquela outra pessoa? Então perceba como é profundo, e a gente fingir que não sente atrasa muito o nosso processo pessoal, de crescimento pessoal, de autoconhecimento, porque fica lá tampado as coisas. E você precisa, de uma vez por todas, assumir, ter a autorresponsabilidade e dizer: não, eu sinto isso, só que eu não quero mais. E eu vou encarar isso a partir de hoje de frente, com a postura de solução, de deixar o que aconteceu lá no passado, entender que aquilo moldou quem você é hoje. Só que esse moldar, não, a partir de agora, quando eu tomo força disso, eu pego isso para mim, é uma postura. Eu sei que o que aconteceu, aconteceu. Só que eu tenho como mudar aquilo? Não. E aquilo ali que aconteceu me tornou quem eu sou hoje. Só que não me define. O que me define é o que eu acredito sobre mim. E se eu acredito que aquilo ali não tem mais influência hoje sobre mim, eu consigo ir para frente agora com uma postura diferente. E agir diferente e reagir diferente. E não ser mais marionete na mão de problemas, de traumas, de frustrações. Eu simplesmente consigo reconhecer que eu dou conta agora da minha vida, que eu sou uma adulta. Esse é nosso lugar de força, é reconhecer que eu sou uma adulta, que o que aconteceu não vai mais definir quem eu sou. Não vai mais. Moldou quem eu sou, mas não define quem eu sou a partir de agora. Eu sou quem toma as decisões da minha vida. Sou eu quem ajo. Sou eu quem habito nesse corpo aqui. E o autoconhecimento não é sobre nos tornarmos algo novo, mas é sobre lembrar quem a gente realmente é. Se identificar com erros, deixar muitas vezes, igual eu falei, esse foi o terceiro ponto. Não ignore os seus sentimentos desconfortáveis. Comece a assumir que você tem eles. Não finja que eles não existem. Isso vai dar poder para você moldar, para você ter poder sobre a sua vida, numa postura de solução. Então,
O autoconhecimento não é sobre o que... O autoconhecimento não é sobre fazermos coisa. O autoconhecimento não é sobre... Ei! Volta! Meu Deus do céu. Sai, Muquito. O que foi? Não, eu tô calmo, nada. Caramba, é sério, é? O que eu faço hoje, Dedé?